Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário Café Espiritual. Pegou a sua Bíblia? Ela nunca pode faltar. Preparou o seu coração? Então vamos juntos nessa jornada de salmos e que o Espírito Santo ministre profundamente ao nosso coração. Hoje nós vamos caminhar pelos salmos 106 a 109 e que nos revelam sempre verdades poderosas da palavra de Deus. E nesses salmos nós vamos ver, meus irmãos, que o homem pode falhar muitas vezes, mas Deus, ele nunca, ele jamais deixa de ser fiel à aliança que ele tem conosco e ele é zeloso para que a própria palavra dele se cumpra em nossas vidas. Por isso nós podemos declarar que ele é fiel. Não porque somos bons, não porque somos capazes, não. É porque ele, o Senhor, é zeloso para que a própria palavra dele se cumpra em nós. Talvez você esteja olhando hoje para a sua vida, pelos erros que você cometeu, mas Deus está olhando para você através da graça, através da misericórdia. Então vamos nesses salmos, para que nós possamos entender e ver o que o Espírito de Deus hoje quer ministrar ao nosso coração. O nosso texto está em Salmos 106:8. Salvou-os por amor do seu nome, para lhes fazer conhecido o seu poder. Então esses salmos de 106 a 109 vão encerrar um bloco muito importante, né? Uma parte muito importante no livro dos Salmos. Israel já tinha experimentado o êxodo, o deserto, a conquista da terra prometida, o período dos juízes, a monarquia, os momentos de disciplina, de correção. Sim, Deus corrige os que ama, por causa da desobediência. E o Salmo 106, ele mostra para nós uma retrospectiva da história de Israel. Enquanto Deus, ele permanecia fiel, o povo repetidamente estava se afastando de Deus. Então, os Salmos 107 e 108 vão mostrar para nós a celebração e a restauração depois do exílio. E o Salmo 109, uma oração de Davi, como muitos outros salmos que nós vimos de Davi, em meio à perseguição e à injustiça. Salmos poderosos que ministram ao nosso coração. Então eles vão nos mostrar a disciplina de Deus, a restauração de Deus, como Deus ouve o aflito e como Deus faz justiça. Então que nós possamos permitir que o Espírito do Senhor, ele ministre ao nosso coração, porque nós vivemos uma geração que muitas vezes pensa que Deus desiste das pessoas. Eu não creio nisso. Você crê que Deus desiste de pessoas? As pessoas é que desistem de Deus. Esses salmos vão nos mostrar isso, que Israel ele falhou muitas vezes, mas mesmo assim, Deus permaneceu fiel à palavra, à aliança que tinha com Israel. A Bíblia, como eu costumo sempre dizer, não esconde os pecados dos homens, mas ela revela a grandeza da graça do nosso Deus. Moisés escreveu, nós vimos aqui, um salmo poderosíssimo de Moisés, Salmo 90, e ministramos sobre ele, como é essa grandiosidade de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos lá no livro de Lamentações 3, 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. E aqui no Salmo 107, verso 8, o salmista vai confirmar essa verdade, porque ele diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deus é maravilhosamente extraordinário, como diz o pastor Marcos. O apóstolo Paulo, em Romanos 5:8, vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Evangelho não diz que as pessoas boas serão salvas.
O Evangelho diz que os pecadores arrependidos encontram um Salvador perfeito. Jesus é o Salvador perfeito. E essa é a mensagem do salmista. A nossa esperança nunca esteve na nossa fidelidade, porque nós somos falhos, somos imperfeitos, mas sempre esteve na fidelidade de Deus. Aleluia! E Cristo, ele continua sendo revelado nos Salmos. O Salmo 109, ele tem uma profecia muito importante. O versículo 8, não é? Ele diz: fiquem poucos os seus dias e outro tome o seu encargo. Então, está em referência a Atos 1, 20, quando Pedro, ele cita esse versículo para explicar que Judas seria substituído. Então mostra que os salmos, eles vão apontar para o cumprimento do plano perfeito, o plano redentor de Cristo Jesus. A palavra se completa. Jesus foi injustamente acusado, foi traído, foi perseguido, mas ele respondeu entregando a sua causa ao Pai. Então, meus irmãos, todos nós vamos carregar marcas na nossa história, não é? Se nós olharmos para a nossa vida, a história da nossa vida, nós vamos encontrar erros, nós vamos encontrar quedas, nós vamos encontrar escolhas ruins. Mas Deus, ele não escreve o capítulo final da nossa vida baseado nos nossos momentos ruins. Ele vai escrever baseado na graça dele que nos alcança, nessa aliança que ele tem para conosco e que ele é fiel para cumprir. Por isso ele é zeloso para fazer com que a palavra dele se cumpra em nós. Mas é claro que temos escolhas. É claro que nós escolhemos se queremos seguir ou não ao Senhor, se queremos obedecer ou não a sua palavra. Então hoje, que nós possamos perguntar a nós, será que estamos vivendo presos a algo do nosso passado? Ou estamos crendo verdadeiramente e caminhando através da restauração que Deus nos oferece? Que possamos ler atentamente o Salmo 107. E toda vez que aparecer a expressão então clamaram ao Senhor, que você reflita, que você se lembre de alguma situação em que Deus respondeu o seu clamor. Eu tenho certeza que foram muitas, não poucas. Deus é maravilhoso. Então, quando você perceber isso hoje, nesse dia, tarde, noite, agradeça a Ele. Agradeça porque Deus, ele vai trazer à sua memória todas as vezes que ele te respondeu. E aí, meus irmãos, a gratidão que enche o nosso coração, ela fortalece a nossa fé. Que nesse dia, então, esses Salmos 106 a 109 possam nos lembrar de que Deus, ele conhece a história da nossa vida. Ele conhece os nossos fracassos, ele conhece as nossas lágrimas, ele conhece as lutas invisíveis que ninguém vê. Ele está vendo. E ainda assim, ele continua sendo Deus que salva, ele continua sendo Deus que nos restaura, ele continua sendo Deus que nos responde às orações que fazemos pela nossa família, responde às orações que fazemos pelos nossos filhos. Eu creio, mães de joelhos, filhos de pé. Aliás, podemos ampliar, podemos dizer pais de joelhos e filhos de pé. Porque Deus está respondendo, ainda que nós não estejamos vendo nesse tempo presente, eu creio que o sim de Deus já está proclamado nos céus. E no tempo oportuno, queridos, nós vamos ver nesse tempo presente os nossos filhos restaurados. Sabe aqueles que saíram dos caminhos do Senhor, mas a semente está lá. Se você plantou ou se você está plantando a semente da palavra de Deus ao coração dos seus filhos, lembre-se que mais do que palavras, eles querem ver o testemunho dessa palavra através de você. Crendo que Deus te restaura, crendo que Deus te responde, crendo que Deus não te deixa lutar sozinho. Os nossos filhos, a nuvem de testemunha que nos cerca, estão vendo quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós. Então, meus irmãos, que possamos fazer esse exemplo de Jael, porque temos bons e maus exemplos,
Mas nesse salmo, eles clamaram ao Senhor, crendo que Deus os estava ouvindo. Então que hoje você creia que Deus está ouvindo a sua oração, que Deus, ele não desistiu de você, ele não desistiu da sua família. Então não lute sozinho, Deus quer lutar contigo, Deus quer lutar através de você. Deus está com todos aqueles que clamam a Ele com o coração sincero, com o coração verdadeiramente crendo que Ele é o Senhor, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Não há outro, querido, caminho, não há outra verdade, não há outra vida. A palavra de Deus diz isso, não sou eu que digo, é a palavra. Então, meus irmãos, quando tudo parecer perdido, creia que a misericórdia e a graça de Deus, elas estão abrindo um caminho para que você possa recomeçar. Cada novo dia, eu costumo dizer, é um dia de presentes de Deus, é um dia de milagres de Deus. Milagres são presentes que Deus nos envia. E hoje Ele enviou o dom da vida. E cada dia de vida é um dia que podemos recomeçar. Eu creio assim em você. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor. Te damos graças porque Tu és majestoso, Tu és maravilhoso, Tu és, Senhor, grandioso. E nós queremos agradecer porque a Tua fidelidade não depende da nossa perfeição. Queremos te agradecer, Senhor, porque reconhecemos que somos falhos, que somos imperfeitos, muitas vezes distraídos, Senhor. Muitas vezes seguindo os nossos próprios caminhos, as nossas próprias vontades. E ainda assim, a Tua graça e a Tua misericórdia, elas nos alcançam. Ah, Jesus, obrigado porque o Senhor pacientemente nos traz de volta, Senhor. O Senhor olha para nós e vê esses pequenos, esses vermezinhos de Jacó, o quão dependentes eles são de Ti, Senhor. O Senhor é um Deus longânimo, benigno, Senhor, fiel às Tuas promessas. Não é porque somos bons, não, Senhor, nós não merecemos, sabemos disso. A graça é favor imerecido. Então hoje, Senhor, queremos entregar a nossa vida a Ti. Senhor, esse irmão, essa irmã que ora conosco. Senhor, olha as suas lutas. Olha, Senhor, essa culpa que carrega, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha agora, Senhor, arrancar essa culpa, Senhor, e derramar da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia. Ah, Jesus, que nós possamos entregar as nossas preocupações em Suas mãos e confiar em Ti, confiar na Tua graça, confiar no Teu poder, confiar que não é a nossa força que faz nada, mas é a força do Senhor em nós. Restaura, Senhor, o que foi quebrado. Fortalece, Senhor, quem está cansado. Senhor, há dias que estamos muito cansados. Fortalece nessa manhã todos esses que estão ouvindo, Senhor, estão cansados. Renova, Senhor, a esperança de quem pensa, Senhor, que está tudo perdido. Não, Senhor, em nome de Jesus Cristo, é pelo Teu nome, é pelo Teu sangue, Senhor. Mostra esse irmão, essa irmã, que ainda não acabou, Senhor, e que vai valer a pena, vale a pena servir, vale a pena seguir ao Senhor. Que o nosso coração aprenda a clamar a Ti, Senhor, em todos os momentos, não só nos maus momentos, Senhor, mas os bons momentos, que não estejamos distraídos, achando, Senhor, que está, Senhor, tudo um mar de rosas e não precisamos, não dependeremos de Ti, não, Senhor. É nos bons momentos que temos que nos achegar a Ti, porque os maus momentos chegam, Senhor, para todos, independente de classe, de idade, Senhor, de tudo, Senhor. Nos ensina, Pai, a viver para glorificar o Teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe,
Que Deus continue renovando o seu coração. Domingo estaremos na Kingdom Church Maricá, na Kingdom Church Niterói. Veja a nossa programação, veja o nosso canal, entre no nosso canal da Kingdom Church Maricá no YouTube. Você terá ali palavras que vão edificar o seu coração, ministrações que são nossas transmissões ao vivo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração e até amanhã. Eu te espero amanhã no nosso próximo Café Espiritual. Shalom Adonai.